Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro que você já conhece, que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos aqui semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto para Santa Catarina. Vamos conversar com o seu Enori Barbieri, que é presidente da FAESC, que é a Federação de Agricultura do Estado. E a gente vai entender um pouquinho então como que está a questão da safra de soja, como que está o avanço da colheita. Seja muito bem-vindo, seu Enori. Boa tarde a você, Letícia. Boa tarde a todos que nos ouvem pelo Notícias Agrícolas. Seu Enori, me diga uma coisa, como que está o avanço da colheita por aí em Santa Catarina? Quantos % de área a gente já vê colhida aí no estado? Olha, eu acredito que nós estamos aí numa faixa de 40% da área de soja plantada, que foi de 740 mil hectares. Santa Catarina é um pequeno estado do Brasil, uma produção hoje quase que insignificante, perante aí os 150 milhões que o Brasil pode colher de soja. A gente estima aí uma colheita de 2,5 milhões de toneladas a 2,6 milhões, mas com uma boa surpresa agora na hora da colheita, que os números apresentados pela colheita são maiores do que as previsões que nós tínhamos, quando aí dos balanços de previsão de safra, aonde nós imaginávamos que a quebra poderia ter sido maior, em função dos problemas de excesso de chuva que nós tivemos em Santa Catarina nos meses de outubro e novembro. A gente então estima aí uma quebra de em torno de 15% em relação à safra colhida ano passado, que foi a melhor safra que nós tivemos em Santa Catarina. Os números apresentados agora nos dão uma média de em torno de 3.500, 3.600 quilos por hectare, na faixa de 55 sacos até 60 sacas por hectare, onde a nossa previsão anterior era de 50 sacas. Isso deu um certo ânimo ao produtor, mesmo sabedor que é das dificuldades de comercialização, que a soja em Santa Catarina hoje apresenta um preço pago ao produtor em torno de R$100 uma saca de 60 quilos. E isso não é suficiente para fazer frente a todos os custos de uma propriedade agrícola. Poderá cobrir os custos de produção, mas não os custos de uma porteira dentro, onde além de pagar o custo de produção, tem toda a estrutura de uma empresa, de sobrevivência da família, dos maquinários, dos investimentos, que esse volume daria muito bem se o preço tivesse um preço médio aí na faixa de 150 reais, 140 reais uma saca de soja. Mas nesses preços de 100 reais, infelizmente, apesar dessa, que eu diria até boa produtividade de média, infelizmente o produtor está frustrado com os preços, mas é o que ele tem de receita na mão, e agora ele não vê nenhum futuro que possa indicar melhoras de preço, e ele terá que fazer as suas contas e ver como que ele vai custear agora os próximos investimentos. Mas a safra de soja tem surpreendido, e diria a vocês que de hora em diante, a região que falta colher, a região do Planalto Norte e Planalto Sul de Santa Catarina, são áreas onde o clima tem se comportado muito bem, com chuvas normais, como se tivéssemos um clima de safra ótima de clima para a produção de grãos, mas infelizmente isso está acontecendo a partir deste ano, onde está no acabamento dessa safra, que tem melhorado a produtividade. Mas eu diria a vocês que nós esperávamos até abaixo desse número, tanto que corrigimos aquilo que tínhamos indicado para todos os organismos que trabalham com isso, que nós colheríamos na faixa de 2 milhões e 400 mil toneladas, e estamos levantando para 2,5, 2,600, jogando para cima, então, a estimativa que nós tínhamos feito da soja. E, seu Enori, então, só voltando um pouquinho, o senhor falou a respeito do preço pago pela soja, e a gente vê esse preço aquém do que o produtor esperava, de norte a sul e de leste a oeste do país. E o senhor comentou que pode cobrir os custos de produção nessa safra, mas ele não vai garantir uma renda ali para o produtor. Se for de terra arrendada, então, esse produtor, pior ainda, né? Olha, te diria a você que em Santa Catarina, como é um estado de pequenas propriedades, muita gente, eu diria que mais de 50% dos produtores abaixo de 100 hectares de lavoura,
arrendar as suas terras, principalmente para o vizinho. Na faixa aí, um arrendamento de em torno de 20 sacas por hectare de arrendamento. Certamente esse pessoal vai ter bastante dificuldade de honrar com os compromissos econômicos da propriedade. E outra coisa que está acontecendo é que essa soja que está sendo colhida, praticamente inexiste negócio de venda de soja, porque o produtor sabe que com isso ele não paga as suas contas, então ele não quer se desfazer do produto para ver que equação ele vai fazer a partir do momento que ele termina 100% a sua colheita, que ele levanta os valores das suas dívidas com os agentes financeiros, com as empresas, com as trades, o que ele vai fazer para sobreviver e continuar tendo crédito para o próximo plantio, para continuar na atividade. Esse é um dilema não só do catarinense, mas eu acredito que de todos os produtores brasileiros, tanto a ProSoja, como a Bramille, como a CNA, como as federações já solicitaram ao governo um pedido de prorrogação dos débitos de custeio e investimento junto aos agentes financeiros, para que esperasse para ver o produtor terminar a colheita e como ele vai fazer para equalizar essa questão de quanto deve e quanto dinheiro ele fez. Para isso é preciso você terminar toda a sua colheita e fazer uma análise de como é que vai sobreviver sem ir para o Serasa, sem pagar as contas e voltar a plantar. Então o produtor catarinense está igual ao produtor brasileiro, aguardando o que fazer de agora em diante com o produto colhido. Não está sendo comercializado, não se vê movimentação de transporte, tudo está indo para armazém, para aguardar uma solução de como ficará essa questão de pagamentos futuros. Senhor Nori, em relação ao milho verão, teve quebra também de produtividade, já que a gente viu também esse clima um pouco caótico, né, no final do ano, ali aquela chuvarada toda, o senhor comentou do veranico ali no mês de fevereiro, como é que está o milho? Bom, o milho praticamente está também eu diria, numa fase mais adiantada de colheita, eu acho que chega quase a 80%, porque nós não temos milho de safrinha em Santa Catarina, só tivemos milho de verão. Inclusive, este ano, a área plantada de milho diminuiu em torno de 10% em relação ao ano passado, cedendo espaço. Também a frustração de produtividade foi, eu diria, que até maior do que a soja, que os números são maiores, e a gente também fala em milho quebra de 15% a 20% em relação à safra do ano passado. Mas é o milho que é o principal produto utilizado em Santa Catarina, já que nós necessitamos aqui 8,5 milhões de toneladas para dar sustentação à indústria de proteína animal, da criação de frangos, suínos e leite. Somos o primeiro criador de suíno do Brasil, o segundo criador de aves, somos o quarto produtor de leite e praticamente frango e suíno voltado à exportação. E nós deveremos colher em torno de 2,5 milhões de toneladas de milho, e buscarmos aí em torno de 6 milhões de toneladas. E essa safra também quebrou nessa ordem, mas o milho traz consigo um prejuízo maior do que a soja, porque a lavoura do milho de alta tecnologia, ela é muito mais cara do que a lavoura da soja. E com esses valores que hoje giram em torno de R$ 53 reais uma saca de 60 quilos, pago ao produtor, eles estão muito longe da necessidade de recursos para dar sustentação a uma propriedade que volto a dizer, é uma empresa que o produtor tem na mão e que esses recursos também não farão frente à necessidade de pagamento de custeio, de investimentos e de sobrevivência da porteira para dentro da fazenda. Então o milho também traz frustração consigo numa colheita que não foi nada agradável. Certo, seu Enori, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O senhor, obviamente, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui na Federação da Agricultura. Uma boa tarde a todos.
Tá, então estivemos com o senhor Nori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC, a Federação de Agricultura do Estado de Santa Catarina, nos trazendo, portanto, as perspectivas deste ciclo da soja e também do milho-verão. Segundo o senhor Nori, cerca de 30% a 40% das áreas de soja já foram colhidas. Houve uma melhora nas perspectivas de produtividade da soja, porque o clima por lá melhorou também. Vamos lembrar que ali no começo, antes do plantio e durante, né, aquela primeira fase da janela de plantio, houve uma chuvarada que assolou ali a região sul do país. E aí depois, agora em fevereiro, um veranico que atingiu também o estado de Santa Catarina. Mas, segundo o senhor Nori, essa melhora no clima agora fez, então, melhorarem as projeções de produtividade. Então, segundo o senhor Nori, o que ele traz para a gente? Que a média de produtividade neste momento, com essa fotografia que a gente tem hoje, no dia 5 de março, é uma média de 55 a 60 sacas por hectare. Mas se a gente olha e faz um comparativo com a safra do ano passado de soja, representa uma queda de 15% na produtividade. E segundo o senhor Nori, também a respeito do milho verão, cerca de 80% já foi colhido, também existe uma quebra em torno de 15% e, segundo o senhor Nori, esse prejuízo para o milho é um pouco maior, porque a tecnologia que foi investida ali para essa safra verão de milho, ela é mais cara, ela é então mais custosa para o produtor rural e, de acordo com o senhor Nori, poucos negócios sendo realizados, produtores ali esperando ainda melhores chances de preços para poderem vender os seus produtos. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.